Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Eu me chamo Vinícius. E eu, Guilherme. E você está em mais um guia de leitura. Sim, meus amigos, depois do guia de leitura do Constantine e o guia do Demolidor, temos um guia dos X-Men. Para tanto, chamei aqui o meu amigo Guilherme Smith, do blog Splash Pages. Consegui falar, cara, porque eu nunca consigo falar o nome do teu blog em sequência. Guilherme, quantas edições de X-Men tu leu, assim? Todas. Todas? Sim, meus amigos. O Guilherme leu todas as edições de X-Men. Meu Deus, cara. E de algumas outras equipes. Porque você acha que é quase humanamente impossível ler tudo de Mutante que já saiu, né? Galera, depois de um amplo trabalho de pesquisa, eu e o Guilherme, a gente selecionou as melhores histórias, as histórias mais populares dos X-Men. A gente viu várias listas e colocamos todas elas em ordem cronológica. A ideia seria a seguinte: tu quer ler X-Men? Tu teria que ler isso aqui. Basicamente esse é o plano. Bom, é uma lista bem enxugada pra pegar os pontos básicos dos X-Men, o que mudou bastante da cronologia deles. Porque se fosse pegar tudo mesmo, ia dar muitos problemas. Conforme a gente ia montando a pauta, eu falava: Guilherme, será que não dá pra cortar isso aí? Porque senão o programa vai ter 40 minutos, né? Bom, se tu quer começar a ler X-Men, provavelmente tu tá interessado na origem da equipe. E a gente tem uma publicação recente da Panini, aqui na coleção histórica Marvel, que publicou X-Men número 1, né? Lá de 63, né? Ainda escrita pelo Stan Lee e desenhada pelo Jack Kirby. Bom, os X-Men eles não têm uma origem exata, porque eles são mutantes, eles nascem com os poderes, assim. Então o professor Xavier recrutou eles. Não é bem uma origem, na verdade é ssó apresentando a equipe, né? A gente vai ter ali os X-Men originais, que seriam o Fera, o Gelo, o Anjo, a Jean e o Ciclope. Inclusive o Homem de Gelo era como é que é? Um palhacinho. Um palhacinho. Não, ele não era parecia um sorvete, cara. Um sorvete. Boneco de neve. Um boneco de neve, perfeito. e o Xavier queria pegar a Jean Grey, né? Todos queriam pegar a Jean Grey. Todos queriam, inclusive o Xavier. E logo na primeira aventura, eles vão enfrentar o Magneto, né? O vilão tradicional dos X-Men. E os X-Men, eles sofriam vendas muito baixas. E tanto que uma época eles chegaram a ficar uma publicação bimestral. E daí nos anos 70, eles foram cancelados. Caraca, né? Não, e pra quem pensa que X-Men sempre foi um sucesso, sempre... E não, né, cara? E daí, em 1975, surgia Giant Size X-Men, trazendo os X-Men internacionais. Os totalmente novos, totalmente diferentes X-Men. Essa edição, ela era escrita pelo Len Wein e desenhada pelo David Cockrum. E ela apresentou vários mutantes, como por exemplo o Colosso, o Wolverine. Na verdade o Wolverine já tinha sido apresentado, né? Mas ele entrou pra equipe. Tem o Noturno também, né? A Tempestade. Vários X-Men que a gente tá bem acostumado. Essa fase dos X-Men internacionais, porque o Noturno era da Alemanha, a Tempestade era da África, o Colossus da Rússia, Wolverine do Canadá, foi para poder chamar mercados para Marvel. Então, internacionalizando os personagens, causava mais identificação com as pessoas de outros países. E aí chegamos na fase mais clássica dos X-Men, né? Fase áurea. Fase áurea. John Byrne e Chris Claremont. Galera, dessa fase a gente vai falar sobre duas histórias que seriam os pontos altos. Primeiro, a saga da Fênix Negra, considerada a melhor história dos X-Men de todos os tempos, né? Se tu for pesquisar em várias listas, né? Ela tá em primeiro. Já foi adaptada para várias mídias também, desenhos, filmes. Sim. E Dias de um Futuro Esquecido, que também já foi adaptado aí várias vezes, né? Inclusive no último filme dos X-Men. Inclusive no último, né? Tu gostou desse filme? Gostei. Gostou? Também achei bem bacana. Né? Galera, essa foi uma saga longa. Ela durou da edição 98 dos X-Men até a 137. E é considerada uma das maiores tragédias da história dos X-Men. A Jean Grey toma o poder da Fênix e ela vai ficando cada vez mais poderosa. E como diz a Marvel, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Ela perdeu o controle. Teve um final triste. A gente não vai falar o que aconteceu, mas provavelmente tu que tá vendo já sabe, né, o que aconteceu com ela. Triste, né? Agora vamos ao Dias de um Futuro Esquecido. Essa é basicamente uma saga que apresenta um futuro alternativo do universo Marvel, onde os Sentinelas dominaram os Estados Unidos. É um caos. Vários heróis morreram e os mutantes são mantidos agora em campos de concentração, num regime meio nazista. Na história, Kitty Pryde volta pro passado, no seu corpo jovem, e ela tenta convencer os X-Men a impedirem o assassinato do senador Kelly
pela mística e extraordinariedade de mutantes. Seria isso que deu start pro fim do mundo, né? Vamos dizer assim. Galera, e essa história, ela marcou o fim da parceria Chris Claremont e John Byrne, uma das parcerias consideradas de maior criatividade das histórias em quadrinhos, né? Uma das equipes que deu mais certo. Foi por conta de umas divergências, um mexia no trabalho do outro, um fez uma mudança aqui, outra ali, e eles acabaram se desentendendo. E essa saga também inspirou James Cameron para fazer O Exterminador do Futuro. Dizem que não, mas sim. E agora vamos a Deus Ama, Homem Mata. Essa é uma das melhores edições dos X-Men, uma das melhores histórias dos X-Men de todos os tempos. Que ela trata sobre preconceito, ódio e intolerância. E ela basicamente, o televangelista William Stryker está caçando mutantes e disseminando uma campanha de ódio contra os X-Men. E os mutantes em geral, claro. Aos poucos ele vai convencendo a opinião pública, né? Mais ou menos como a bancada evangelista hoje faz com os gays. E é interessante que é uma história de super-heróis, mas que trata de uns temas pesados, assim, né? Então, é uma história que vale a pena ler por esse motivo, principalmente, também, né? Bom, galera, a partir desse ponto, os X-Men explodiram. As vendas das revistas ficaram absurdas. E se as revistas estão vendendo bem, o que a Marvel faz? Mais revistas. Então surgiram títulos na onda dos X-Men. Primeiro Novos Mutantes, depois X-Factor, depois Excalibur, Wolverine. E agora a gente vai falar do Massacre de Mutantes. Essa é uma das sagas mais violentas dos X-Men. Sério, é muito legal e... Porque eu gosto de umas coisas assim mais pesadas, sabe? Então, e acontecem umas coisas que não são normais nas histórias de super-herói. E essa foi a primeira saga da Marvel a reunir vários títulos. Pra vocês terem uma ideia, além dos títulos mutantes, até o Thor participa disso aqui. Nessa saga, o Senhor Sinistro manda os Carrascos, que o Dentes de Sabre faz parte, exterminarem os Morlocks, que são os mutantes feiozinhos que moram no esgoto e que não servem pra ser X-Men. Se tu é feio e não pode entrar nos X-Men, tu é Morlock. Basicamente é isso, né? Se tu não é muito bonitinho, tu vira Morlock. E uma parte que eu acho muito legal dessa saga é que no final dela tem uma luta muito bacana entre o Wolverine e o Dentes de Sabre. Assim, são páginas e mais páginas deles se quebrando. Até tá na contracapa aqui, ó, os dois. E agora vamos à Queda dos Mutantes. Essa foi uma saga muito marcante, porque foi uma grande derrota dos mutantes. Eles sofreram várias baixas, até por isso que o nome é A Queda, né? Dos Mutantes. Bom, nessa saga, os X-Men enfrentam vários inimigos, entre eles o Adversário, os Cavaleiros do Apocalipse e o Animador. É nessa saga aqui que o Anjo vira Arcanjo. Ah, boa. E o final dela traz várias consequências importantes aí pra cronologia dos X-Men, né, que a gente não vai citar. E agora vamos à saga Inferno. Bom, o Inferno é uma saga complicadíssima de explicar, mas basicamente é quando a clone da Jean Grey, pra começar, se torna a Rainha dos Duendes por influência do Senhor Sinistro. E daí ela começa a comandar o Limbo, que era um domínio da Illyana Rasputin, a magia irmã do Colossus. Não, e outra, o Limbo é onde o Kurt vai, quando ele se teleporta. E ela vira a Rainha dos Duendes, e toda Nova York começa a ser infestada de doentes. E novamente os X-Men, o X-Factor e os Novos Mutantes vão tentar impedir o fim de Nova York. E agora vamos ao programa de extermínio. Galera, essa saga, ela tem como ponto central Genosha, que na época, tá, não era o lar dos mutantes, era na verdade uma nação soberana, era uma ilha tecnológica. Lá viviam humanos, e esses humanos meio que faziam um tráfico com os mutantes e levavam eles pra ilha pra fazer experiências com eles. Lá eles transformavam eles em mutoides, que eram mutantes meio zumbizados, assim, que faziam todas as vontades deles. E mais uma vez, né, os X-Men, o X-Factor e os Novos Mutantes vão lá impedir que isso aconteça. Bom, o legado dessa saga foi que Genosha virou um centro mutante de referência, digamos assim. Bom, galera, e termina aqui a primeira edição do Guia dos X-Men, tá? Passamos pelas primeiras fases da equipe, agora no segundo vídeo a gente vai dos anos 90 em diante. E de todas essas edições que a gente falou aqui, a única que vocês não encontrariam à venda atualmente é a Inferno, né? Todas as outras têm edições da Panini, inclusive a saga da Fênix Negra vai ser relançada agora, não sei se vocês estão sabendo, em edição de luxo, tá? Então vocês podem correr atrás pelas edições da Panini, certo? Guilherme, muito obrigado pela tua participação aqui. Foi meu. É meio estranho te agradecer, sendo que a gente já vai gravar a segunda parte, né? E se você quiser saber mais sobre esse simpático sujeito, o Guilherme, tá? Tu entra em Splash Pages. Ah! Viu como é difícil? splashpages.wordpress.com. Tá no link aqui na descrição, certo? Era isso. Tchau.